Neemias capítulo 2. A última vez que eu estive com vocês aqui pregando, nós falamos de Neemias capítulo 1. E agora eu estou seguindo aqui esse livro. Essa noite, então, nós vamos ter o capítulo 2, dos versos 1 até o verso número 10. Neemias mandado a Jerusalém é o título dos editores da Bíblia. Você tem aí então que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, o nosso Salvador, o nosso Senhor, suplico a Ti, Senhor, que continue a falar nos nossos corações, abençoando, iluminando, abrindo, Senhor, o nosso entendimento e transformando a nossa vida, transformando o nosso caráter, de maneira que nós fiquemos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Nesse propósito, Senhor, nós suplicamos e imploramos as Suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. O tema desse sermão, vamos dizer assim, ele poderia estar sendo proposto que um líder usado por Deus, Neemias, como todos sabem e como nós já falamos, ele era um líder secular, era copeiro do rei. E o propósito de Neemias fica bem estabelecido agora nesse capítulo 2, de maneira que ele queria voltar para a cidade de seus pais e reedificar os muros da cidade, reedificar ali a cidade e também abençoar o povo que ali estava, que era o seu povo. Neemias era um homem que nasceu no cativeiro, agora já no Império Persa. Ele nasceu ali em cativeiro, mas ele conhecia a história de seus pais. No capítulo 1, nós vimos então que ele tomou consciência, ele ficou sabendo da situação na qual vivia o povo de Deus lá na terra de Judá. Lá, aqueles que ficaram lá, que não foram trazidos ao cativeiro. Aqueles que ficaram lá, eles estavam em vergonha, estavam humilhados. A cidade estava derrubada, viviam em meio aos escombros, os muros estavam derrubados. E o povo passava por demais necessidades. Eles estavam realmente numa situação de humilhação. Era assim que era a cidade. E ele,
nós vimos que ele ficou sensível à situação do seu povo. Muito embora ele fosse um funcionário público e ele estivesse bem, ele resolveu no seu coração, porque ele era um homem sensível. E nós vimos aí a característica de um homem piedoso: é um homem sensível, ele tem empatia, ele foi capaz de renunciar àquela situação de conforto e seguir lá. Nós vimos isso. Ele deixou o seu palácio ali, a companhia dos nobres, e foi viver ali com o seu povo humilhado, viver entre escombros. Foi isso que nós vimos. Nós vimos que ele era um homem sensível, ele era um homem que reconhecia suas falhas, e ele era um homem que tinha uma profunda dependência de Deus. Essa era a característica de um homem piedoso. Nesse capítulo 2, então, nós vimos aqui que ele já então passou um tempo e ele esteve na presença do rei. E lá na presença do rei, ele se apresentou triste na presença do rei. E o rei falou: por que você está triste? Essa tristeza do seu rosto só pode ser coisa do coração. E ele temeu, porque não era bom estar triste na presença do rei. Era o rei. Então ele contou, diz que ele estava triste porque os sepulcros, a cidade onde os sepulcros dos seus pais estavam em ruínas. Os muros estavam derrubados, as portas estavam queimadas e o povo vivia em vergonha. Como ele poderia estar contente onde a memória dos seus pais estava na miséria? E aí então o rei: o que você está pedindo? E ele orou. Diz a palavra de Deus que ele orou a Deus. Como foi aquela oração, como muitos de nós às vezes fazemos quando a gente está numa situação difícil, aquela oração relâmpago: ô Senhor meu Deus, me ajuda agora. E ele talvez tenha feito essa mesma oração, lembrou-se do seu Senhor no seu coração, falou: agora é a hora de eu fazer um pedido. E ele fez o pedido, e Deus era com ele. Deus era com ele, tocou o coração do rei e foi permitido que ele fosse até lá. E não só permitiu, mas também deu todas as condições, enviou cartas aos governadores além do rio, enviou então autorização para o chefe das matas, para que eles pudessem ter madeiras para reconstruir os muros, reconstruir a casa onde ele fosse ficar. Deus era com Neemias. Deus tocou no coração do rei, porque o coração dos reis, diz a palavra de Deus, está nas mãos do Senhor, e ele o inclina conforme a sua vontade. E agora então, eu quero propor a vocês um verdadeiro líder que quer ser usado por Deus. Primeiro nós vimos que Neemias era um homem piedoso, e agora nós estamos vendo outra característica: um líder, alguém que quer ser usado por Deus. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a sua igreja? Você quer ser usado por Deus para abençoar a sua própria vida? Um líder verdadeiro que quer ser usado por Deus. Nós sabemos também, vimos lá até o último verso, no verso número 10, que quando ele chegou lá, tinha duas pessoas ali: Sambalate, que ele era governador de Samaria. Os samaritanos não se dão com os judeus, porque os samaritanos, eles são um povo misturado. Quando o reino do norte, ele foi tomado em dos seus impérios, muitos impérios que passaram por ali, o povo que morava ali foi retirado dali. Naquele lugar, naquela cidade, então, foram lançados ali povos e nações que estavam sob o domínio do império. E misturou o povo, e eles se juntaram, eles tomaram as mulheres por casamento, e foram se misturando. E então eles já não adoravam, e já não cultuavam o Deus verdadeiro. Eles cultuavam o Deus verdadeiro, mas cultuavam também outros deuses. Um sincretismo, vamos dizer assim, um ecumenismo. E nós temos que prestar atenção nisso. Um ecumenismo ali. Adoramos o mesmo Deus. Não adoramos o mesmo Deus. Porque vocês adoram, dizem que adoram o mesmo Deus, mas adoram também outros deuses, Maloque e outros, e fazem sacrifícios a outros deuses. Nós não queremos ter nada com vocês.
Governador de Samaria era esse homem chamado Sambalate. E Tobias era um membro nobre dos amonitas. Os amonitas, eles na história do povo de Deus, eles são da descendência de Ló. Mas com o tempo, eles também foram se misturando com outros povos e se tornaram grandes inimigos de Israel, por causa da mistura, porque não se preservaram em santidade. E eles não se agradaram. Já era uma oposição. Já era pessoas que iam fazer oposição à reconstrução dos muros. Já iam fazer oposição. Então, meu irmão, se você, na verdade, quer ser usado por Deus, se você tem propósito na sua vida, de ser um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus, um adolescente usado por Deus, se você quer servir a Deus, se você quer abençoar as pessoas, se você quer estar na frente de qualquer coisa que você se levantar, falar, eu vou fazer, vou tomar como propósito, abençoar. Você tem que saber uma coisa, você terá oposição. No verso 10 está declarada ali a oposição a esse líder. Você terá oposição, você receberá confrontos, e você deve estar preparado para isso. É sempre assim na história de Deus. Aqueles que se levantam, que querem abençoar. A palavra de Deus diz o seguinte, no Novo Testamento: aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Se você quer ser piedoso, se você quer viver uma vida de piedade, se você quer ser alguém que abençoa, você tem que estar preparado, porque você será perseguido. Haverá opositores, gente que vai trabalhar, gente que vai se infiltrar, vai querer se infiltrar no meio do povo de Deus, ou gente que declaradamente vai fazer oposição à sua vida. É assim na história do povo de Deus, e é assim até hoje. E você, se você quer estar, se você quer abençoar, se você quer levar uma vida de piedade, você tem que estar preparado, porque você sofrerá oposição, você será perseguido. Em segundo lugar, vocês percebam que eu estou voltando no texto. Eu contei a história para vocês, nós lemos o texto, eu fiz o resumo, e agora eu estou voltando de cima para baixo, para você ficar bem claramente o que aconteceu. E agora então, isso está no verso número 10, a oposição. E agora aí no verso número 6, eu quero dizer a você o seguinte, que se você quer ser um líder, que quer ser usado por Deus, que quer abençoar, você deve ser alguém que planeja, que tem ousadia e que tem prudência. E nós vemos isso aí no verso número 6. Ele planejou. O rei perguntou para ele: olha, você quer fazer tal coisa, você quer ir lá para aquela cidade, mas quando é que você vai voltar? E ele já tinha um plano, e ele marcou certo tempo para que ele estava voltando. Então, se você quer ser um líder usado por Deus, você tem que fazer na sua vida um planejamento, você tem que ter um plano de ação. E você tem que ser ousado também, porque no verso número 7, ele já tinha um plano, e ele foi ousado diante do rei, e falou assim: bom, se for então do agrado do rei, então que o rei, por favor, então, mande uma carta para os governadores além do rio Eufrates, para que me dê passagem, para que quando eu não chegar lá Neemias, entrar lá e falar assim: mas você está fugindo do cativeiro? Não, eu tenho autorização, a sua autorização. Além de ser ousado, ele era prudente. Falou: não, eu não vou assim, eu tenho um plano, eu sei o que eu vou fazer, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, me dê materiais, me dê autorização para o chefe das matas, para que me juntasse madeiras ali, me desse madeiras, para eu reconstruir. Ele foi além daquilo que a permissão do rei, porque ele tinha um plano, ele planejou, e ele foi ousado, pediu aquilo que ele precisava ali naquele momento, para o rei, materiais necessários. No verso 8 você pode ver isso, e a palavra de Deus nesse mesmo verso 8 fala assim, que olha, tudo foi pela mão do Senhor, que moveu o coração do rei. E ainda mais,
a prudência dele ainda mais. O rei ainda enviou soldados, enviou ali cavaleiros para que fosse com ele. Então, meus queridos, se nós temos um plano, se nós queremos ser usados na mão de Deus, em primeiro lugar nós temos que saber, nós teremos opositores. Em segundo lugar, você tem que ser alguém que planeja, que tem um plano para fazer. E deve nesse plano então, ser ousado nesse plano, mas você também tem que ser prudente. Não seja imprudente. A palavra de Deus fala que se você quer construir uma torre, você tem que se assentar, para ver o tamanho daquilo que você vai construir, para você ser bem sucedido. Se você tem um propósito na sua vida, sente-se, planeje, olhe bem se você vai dar conta daquilo lá, para você não ser envergonhado depois. É isso que a palavra de Deus nos instrui. Então, se você quer ser alguém usado, um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, faça isso. Seja ousado sim, mas use da prudência. Sente-se, examine se aquilo que você está fazendo no seu coração, se você vai poder dar conta daquilo lá, se as pessoas ao seu redor não vão ter prejuízo também, porque é assim que a palavra de Deus nos instrui. Sente-se para ver o tamanho da torre, faça as contas do seu projeto de vida, daquele voto que você fez, se você vai dar conta. Se não, não o faça, espere, aguarde, não é o momento. É isso que a palavra de Deus fala. Um líder verdadeiro e as pessoas que querem ser usadas por Deus devem fazer essa contabilização. E ainda, em terceiro lugar, um verdadeiro líder, aquele que quer ser usado por Deus, é alguém que tem visão, é um visionário, é alguém que recebe de Deus essa visão. Ele já tinha recebido de Deus, ele já sabia, ele passou um período pensando nisso, e diante de Deus. Você pode ver isso então no verso do verso número 2 ao verso número 5. Ele já sabia o que deveria fazer, ele já tinha aquela ideia, porque ele recebeu de Deus a visão da situação real e daquilo que ele precisava fazer. Já foi colocado no seu coração o que ele tinha que fazer, e ele já tinha tomado consciência de qual era a real situação. E ele já sabia então o que ele tinha que fazer, porque ele recebeu do próprio Deus. Ele passou um tempo para fazer isso. Ele teve a visão clara. Não se coloque a fazer as coisas se você não sabe exatamente qual é a situação real que você vai encontrar e aquilo que precisa realmente ser feito. Eu quero louvar a Deus agora, nesse momento, porque, olha, você percebeu aqui que não choveu dentro, apesar das paredes estarem marcadas, mas isso foi marcas do passado, e se Deus quiser não vai ter mais do que isso, porque nós vamos pintar essa igreja, se Deus quiser nós vamos planejar, nós vamos fazer um plano aqui, né? Porque eu acho que Deus se agrada de você cuidar da casa de Deus. Nós vamos fazer um plano, nós vamos planejar, e vai ter um tempo que nós vamos pintar isso aqui, mas vamos fazer preparação primeiro. Nós não vamos fazer assim, a louca. Não, nós vamos fazer selante do lado de fora, porque a parede do lado de fora não tem selante. Nós queremos louvar a Deus porque Ele nos deu a visão de que precisávamos de alguém que tivesse capacidade para saber o que tinha que fazer aqui nesse lugar aqui. Nós não sabíamos, nós arrumamos de um jeito, choveu, e nós ficamos tristes, falamos, nossa, mas não deu certo. Aí apareceu um homem aqui, eu falei, esse cara foi Deus quem mandou. Aí esse homem eu falei, bom, era um rapaz que estava na rua aí. Aí ele veio para cá e eu comecei a trabalhar com ele, eu fiquei com o coração apertado de deixar ele na rua. Aí começamos, falou, ó, você vai trabalhar um pouco aqui, começamos a arrumar. E ele pintou aquela fachada lá que vocês estão vendo lá, a Igreja Presbiteriana do Brasil, foi ele que pintou de branco. Nós demoramos tempo para pensar como é que nós íamos resolver aquele problema lá, que a luz verde refletia, não dava para ver nada, e eu não sabia que tinta usar, e ficou um tempo assim, só pensando, o que eu ia fazer? Aí arrumamos uma tinta adequada, o cara foi lá, e eu com muito medo, porque ele ficou pendurado lá, pintou, vedou tudo com silicone, gastou 2,5 tubos de silicone aqui em cima. Falei, agora vai resolver. Choveu, os diáconos aqui, numa noite de chuva aqui, ficaram quase que nadando lá no fundão lá, de tanta água que entrou. Eu fiquei decepcionado.
Até que ficamos orando, falei, Senhor, o que nós temos que fazer? Aí Deus mandou o Aparecido. O Aparecido, ele é um mestre de obras lá de Ipuã. Ele subiu aqui e falou, pastor, tá fácil, a gente já sabe. Falei, graças a Deus, o que tem que fazer? Aí fomos lá, compramos a chapa e eles fizeram aqui, trabalharam das 7 da manhã até 1 da tarde para fazer uma vedação com chapa de zinco ali. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, porque Ele preparou essa pessoa. E hoje, olha, não choveu, com toda essa chuva, não choveu. Um planejamento, uma oração, pedindo a Deus, manda alguém que resolva isso. O Senhor mandou, graças a Deus. E eu quero agradecer ao Senhor por isso. Louvado seja o Senhor, porque Ele colocou esse homem aí e Ele resolveu o problema. E assim a gente vai fazendo, vamos orando, que Deus vai nos dando a visão, vai mostrando as pessoas, e vai mostrando, um vai fazer uma coisa, tu vai fazer outra, e é assim, e é desse jeito. Mas se você quer ser então um líder e alguém, você tem que entender, em primeiro lugar, que você vai ter oposição. Em segundo lugar, que você tem que planejar, que você tem que ser ousado, mas também tem que ser prudente. E em terceiro lugar, você tem que ter realmente a visão do que é a necessidade. Qual é a necessidade e o que é que você precisa fazer. E foi isso que Neemias fez. Ele recebeu isso de Deus. Quando ele recebeu isso de Deus? E agora eu quero chamar muito a atenção do povo de Deus. Ele recebeu tudo isso quando ele orava. E se você quer ser alguém usado na mão de Deus, que se você quer ser útil na sua casa, abençoar a sua casa, se você quer abençoar a sua família, se você quer abençoar o povo de Deus, se você quer ser uma bênção para você mesmo, você tem que ser alguém que ora. Você tem que estar disposto à oração. Não há outro caminho para o povo de Deus. Nós recebemos uma instrução na devocional lá no presbitério do reverendo Davi, e ele disse lá em Efésios, ele diz, por esta causa eu me ponho de joelho. Por que causa o povo de Deus tem se posto de joelho? Qual foi a última vez que você se colocou de joelho na presença de Deus? Qual foi a última vez que você chorou, orando na presença de Deus por um motivo? Você tem muitos motivos, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos. Todos nós temos motivos para chorar na presença de Deus em oração. Quando foi que você ficou mais de 5 minutos orando ao Senhor? Quando foi? Diz a palavra de Deus agora então, voltando no texto, agora no verso número 1, diz que ele esteve lá no mês de Nissan. Se você voltar o texto, no capítulo 1, você vai ver lá que ele estava no mês de Quisleu. Esse período de Quisleu até Nissan são aproximadamente 4 meses. 4 meses de oração. 4 meses pedindo a visão. 4 meses diante de Deus, falou, Deus, o que eu vou fazer? O meu povo está envergonhado. O sepulcro dos meus pais estão naquela terra, onde os muros estão derrubados. O povo está em miséria. O que eu faço? E não só oração, a situação dele exigia mais do que isso. Ele jejuava e orava. As disciplinas espirituais que nós, o povo de Deus, relaxadamente não faz isso. Não se dispõe em oração. Não tem o costume de oração. Não tem o bom hábito de tomar, gastar, investir tempo, melhor dizendo, investir tempo de comunhão com o Senhor, de comunhão, de conhecimento, de receber do céu a bênção que você precisa, que você tem preguiça, e eu tenho preguiça de me colocar diante de Deus, e de ficar lá 5 minutos, 10 minutos, já é muito. Eu não aguento mais ficar 1 minuto na presença de Deus, já não suporto.
Não há outra maneira de você desenvolver o hábito da comunhão, da bênção da oração, se você não começar a orar. Não há como. Você precisa começar a orar. Você precisa começar a orar. Você não aguenta ficar 10 minutos, fique 5, mas fique, e você vai ver, é difícil. Eu digo a vocês, é verdade, orar é difícil sim. Demanda energia, disposição do coração, é uma disposição interior. Mas isso, depois que você começa, depois que você se exercita, é como fazer exercício físico. Quando você vai começar a fazer exercício físico, olha, você fica todo doído, você não tem vontade mais de fazer não. Vai fazer o abdominal, oh, que delícia que é fazer o abdominal. Quem gosta de fazer o abdominal? Olha, é difícil, mas depois que você começa, depois que você sente os seus músculos estar ficando fortalecidos, a sua caminhada é difícil, depois você fica com dores nas pernas, mas quando você está treinado, aquilo passa a ser algo prazeroso para você. O seu corpo começa a enviar endorfina para você, e aquilo dá uma sensação de prazer. A oração, meus irmãos, é difícil começar. Se nós não temos hábito, é difícil. Mas se você insiste, se você persiste, aquilo se torna agradável. Você quer estar na presença de Deus, você quer estar ali. Você acha que ali não tem outro lugar melhor para estar, a não ser na presença, aos pés de Jesus, ali, agradecendo a Ele, implorando a Ele, sentindo do céu o seu poder emanando na sua vida, instruindo a sua vida, mostrando a você o caminho que você deve tomar. Meus irmãos, são inúmeros os benefícios da oração. Ele cura a alma e Ele cura o corpo. É verdade, meus irmãos. Muitas pessoas usadas na mão de Deus e que receberam benefícios eram homens e mulheres de oração. Ana era uma mulher de oração. Ela orou incessantemente e recebeu um filho das mãos do Senhor, que foi Samuel. Josué, um homem de oração. Ele orou. Ele estava numa batalha e ele estava vencendo a batalha, mas havia muitos inimigos. E os inimigos então, eles queriam que anoitecesse, porque assim acalmava o clamor da batalha, eles podiam se reorganizar. Mas Josué orou ao Senhor, e o Senhor parou o sol. E eles continuaram a batalhar, e venceram, e exterminaram. Elias orou e não choveu. Elias orou e choveu. Pedro orou e as cadeias se romperam. Tantas coisas, tantas vitórias, os avivamentos, nós precisamos de um avivamento na igreja, mas essa igreja, ou qualquer outra igreja, não receberá o avivamento, se o seu povo não se colocar em oração. Os grandes avivalistas, eles oravam, eram homens de oração. John Wesley, Lutero, dizem alguns que eram 2 horas de oração diária, outros dizem que eram 4 horas, mas Lutero e outros homens, eles diziam: quanto o meu dia for mais cheio, quanto mais coisas eu tenho que resolver, mais tempo de oração eu preciso estar diante do meu Deus, porque eu preciso do Senhor para resolver tudo o que eu preciso resolver. Era assim que viviam os homens de Deus. Spurgeon, Moody conta a história que 500.000 pessoas foram abençoadas, se converteram. Era um homem de oração. Há relatos de homens que oravam incessantemente e que o lugar onde se colocava em oração ficou gasto por conta dos seus joelhos que ficavam dobrados. E quanto a nós, irmãos, que precisamos das bênçãos do Senhor, você tem insistido, você tem uma necessidade, mas você tem insistido diante de Deus. Eu quero contar uma história a vocês. Um colega de seminário postou outro dia, não sei se é real, se foi uma ilustração. Ele está lá no sul do país, em Santa Catarina. E ele dizia que havia uma senhora, era uma senhora piedosa, convertida ao Senhor, mas o seu marido era um homem ímpio, um homem
um beberrão que a maltratava, mas ela seguia em frente e insistia em orações diante do seu Senhor. E ela sempre convidava o seu marido para ir à igreja. Mas o seu marido, ele não fazia conta, não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, não queria saber de nada. Mas ela sempre convidava o seu marido. Mas o seu marido nunca ia à igreja. Quem ia à igreja com ela, na verdade, era o seu cão, era o cachorro. O cachorro, sim. Quando ela se colocava a caminho de ir para a igreja, o cachorro ia junto com ela, ia para a igreja. E ela chegava na igreja e ela se assentava no mesmo lugar sempre. E o cachorro, o cachorro ia lá e se aninhava ali aos pés da mulher ali, e ali o cachorro ficava. O pastor nem ligava, né? Assim, deixa o cachorro lá, o cachorro não está fazendo. Era muito provável que, era uma história antiga, é muito provável que a igreja fosse rural. E o cachorro se aninhava ali, e por anos, e anos, e anos, aquela história de o cachorro acompanhar a mulher e se aninhar ali. E foi o tempo passando, até que aquela mulher, ela morreu. O Senhor a levou. E curiosamente, aos domingos, o cachorro, no mesmo horário, ele saía e ia para a igreja. E ele ficava no mesmo lugar onde aquela mulher ficava. E o marido, vivo ainda, ele ficou curioso e falou: onde será que esse cachorro vai? Para onde que esse cachorro vai todo dia? E um dia ele resolveu, falou assim: eu vou seguir esse cachorro. E ele seguiu o cachorro. E o cachorro foi indo e ele foi atrás do cachorro. O cachorro entrou na igreja, ele parou, falou: bom, já estou aqui. Entrou. E o cachorro se aninhou no mesmo lugar onde a esposa dele ali se aninhava, sentava. Ele pegou e sentou no mesmo lugar e o cachorro ficou no pé dele. E o pastor pregou um sermão. E Deus falou com poder na vida daquele homem. O Espírito Santo de Deus tocou o coração daquele homem. E ele chorava profusamente. E ele se converteu ao Senhor. E passou a ser um homem, então, que servia ao Senhor. E isso nos ensina, meus irmãos, sobre a persistência da oração. Não importa. Nós temos que persistir na oração. Quantas vezes você já pediu por alguma coisa, ou alguém da sua família, e você não vê a hora, mas o Senhor tem os seus meios, o Senhor pode usar muitas coisas. O Senhor é Deus. O Senhor é maravilhoso, Ele faz maravilhas que nós nem podemos imaginar. Então, meus queridos, vamos ser usados sim por Deus. Vamos insistir, mas vamos ser homens de oração, mulheres de oração, mulheres que têm fervor, que têm desejo de estar na presença de Deus e que insiste, que persiste. Vamos ser pessoas que realmente planejam, que têm um plano, que sabem o que vai fazer. Vamos ser homens e mulheres ousados na presença de Deus, e vamos ser homens e mulheres prudentes na presença do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a visão daquilo que é necessário. Jesus, o nosso Senhor, Ele teve a visão da nossa miséria. Ele viu a nossa necessidade e Ele veio. Ousou morrer por nós na cruz. E intercedeu por nós. Intercedeu por aqueles que estavam ali crucificando. Homem de oração, homem ousado, homem que tem visão. Vamos seguir o modelo do nosso Deus e vamos ser alguém que realmente deseja ser usado pelo Senhor. Vamos fazer assim. Vamos nos colocar na presença de Deus para que Ele nos abençoe e que o Senhor dessa noite tenha falado poderosamente na sua vida, de maneira que você seja transformado no seu caráter, na sua disposição interior, em ser um homem, uma mulher usada por Deus.
mulher que planeja, um homem que planeja, uma mulher que tem visão, um homem que tem visão, que tem ousadia, que tem prudência, alguém que ora, alguém que investe, alguém que persiste. E assim que você e eu sejamos uma bênção aonde quer que nós estejamos, para a glória do nosso Deus. Amém. A mighty fortress is our God, a bulwark never fails.